consegui vir, eu tinha confirmado, mas hoje Jesus me acompanhou e eu estou aqui. Agora vamos fazer umas 2 horas de reflexão. Antes de eu começar a desenvolver mesmo o assunto, eu quero ler para vocês do capítulo 3, As Várias Moradas na Casa de Meu Pai, sobre o mundo dos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiações e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida mesmo, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles há mais o orgulho que emudece o coração, neles não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que asfixia. A palavra amor está escrita em todas as fontes, uma perfeita justiça que regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. O homem ainda é carnal nesse mundo, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas nessas provas não se revestem ingentes angústia da expiação. Comparados à terra, esse mundo são mais felizes e muitos de nós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescência após a doença cruel. Então, só para uma introdução sobre os mundos, e aí quem quiser saber mais, é muito interessante, né? Essa passagem que tem aqui para a gente, como título de estudo. E agora nós vamos falar quem são os regenerados. Está no livro de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, renovando as atitudes. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e orientação, ao mesmo tempo por perceberem que recebem à medida que doam. Esses são os regenerados. Sustentam com estes os fenômenos de trocas incessantes. São os homens que descortinaram, que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde os animais, as plantas e nós mesmos. Então ele conhece bem essa relação. Ele sabe do respeito que tem que ter essa relação e da troca que existe na relação de todos esses itens que aqui foram citados. Será que nós ainda estamos no caminho da regeneração? Ele sabe que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que o ciclo da natureza que vitaliza igualmente plantas, animais e os próprios, respeitam, operam e produzem, não pensando somente em si mesmo, mas na coletividade. Então, o regenerado que está, ele já está desenvolvendo essa cooperação, e ele não pensa em si mesmo, ele pensa no todo, ele pensa no bem-estar do todo. E
a gente, normalmente, a gente pensa, né, no bem-estar da gente. Como que a gente se a gente está bem, não está bem. E aí a gente, quando sofre os percalços da vida, ainda a gente reclama de Deus. Acha que Deus é que, quando na realidade é nós que temos que nos conhecer e nós que temos que fazer a nossa mudança. Ele sabe que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes na estrada da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Ele sabe que Deus colocou cada um de nós aqui para o nosso crescimento espiritual. Então, ele já tem essa noção, ele já tem esse conhecimento. Que ainda falta muito na humanidade o objetivo de cada um. A humanidade, de forma geral, eles não conhecem o objetivo realmente de Deus, eles ainda não pararam, não se perceberam como o homem regenerado, ele já percebe essas situações. Voltam-se para si mesmo e descortinaram a presença divina de sua intimidade. Em vista disso, agora não buscam mais somente o exterior da vida, mas a abundância da vida íntima. Eles percebem que o externo não é importante como a vida íntima de cada um, do espírito, que nós, como espíritos, nós somos uma centelha divina, e nós temos que perceber isso, para a gente viver melhor. A gente se apega tanto no exterior e esquece de fazer uma análise da vida íntima da gente. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Por que nós somos espíritos? Se não tivesse o objetivo da evolução, nós não precisávamos do nosso espírito. Tudo acabaria e pronto. Mas por que não acaba? Porque Deus é toda bondade. Ele nos dá várias oportunidades da gente evoluir. Ele nunca desiste do filho dele. E às vezes a gente deixa de perceber isso, que o homem, que já faz parte dos regenerados, já consegue perceber. Esse homem, ele faz uma jornada íntima, cósmica, para dentro do seu universo interior e intimidade da própria alma. Então, ele faz esse estudo sobre ele, sobre a sua intimidade interior. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós queremos modificar tudo. Desde que nós nascemos, nós queremos modificar nossos pais, o ambiente. Aí a gente chega na adolescência, a gente já não aceita mais as ideias, porque as nossas ideias são mais importantes, eu quero ser aceito nas minhas ideias. Aí quando eu sou pai, eu quero decidir até a profissão do meu filho. Esse homem, ele já sabe que cada um tem o seu espaço, o seu modo de vida, o seu viver. Nós estamos aqui para nos orientarmos uns aos outros, para nos ajudarmos, mas não para interferir na vida do outro. É a mesma coisa quando eu pego alguém de uma outra religião e quero forçá-la a fazer parte do espiritismo. Ela tem o mundo dela, a forma dela, os pensamentos dela, então eu tenho que respeitá-la, como ela tem que respeitar os meus. Todos nós, mas nós, seres ainda que falta muito para ser regenerados, nós queremos decidir até a vida da nossa família, como que eles devem ser, como que eles devem fazer.
Nós estamos para orientar, para auxiliar, não para fazer as escolhas pelas outras pessoas. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas somos nós mesmos. As nossas atitudes pessoais, relações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos que somos nós, a lugares e ambiente de sua vida. Nós temos que fazer a nossa mudança e deixar que cada indivíduo faça a sua mudança. Cada um está aqui nessa escola para aprender. Claro que uns vão passar de anos mais rápido, vão evoluir mais rápido, outros vão reprovar, outros vão demorar mais. Mas é por isso das várias reencarnações, de acordo com aquilo que nós necessitamos. Então, eles conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que não deve, o que é dever dos outros. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Eles se auto-avaliam, eles sabem os erros que eles cometem, eles sabem o que eles têm que mudar e deixam que o outro também é acreditado que às vezes a gente não aprende com o amor, a gente aprende com a dor. Eu aprendo em 5 dias, eu aprendi isso na pele. Subi no banco, caí e quebrei meu braço. Eu tirei a bala hoje. Então, eu sabia que eu não podia subir. Meu filho arrumou todos os vasos, né, com língua de sogra para mim não subir. Mas aí o último emperrou e eu subi. E caí e quebrei o braço. Então, a gente aprende pela dor. Hoje eu sei que eu não posso subir, nem escada. Então, e nós aqui, a maioria jovens, não aprendem pela dor, tá? Na realidade, eles trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação. A gente mais fala do que observa, né? Às vezes a gente não evolui porque fala demais. Se a gente observasse mais, a gente aprenderia mais. Porque ele já possui uma considerável coleta de dados. São considerados criaturas sábias por ter constantemente estalos e compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas próprias dificuldades, com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do seu cotidiano. Então, essas pessoas, elas têm uma visão do que aconteceu no passado com o que tem hoje. Eles usam da criatividade. Muitas vezes a gente escuta uma pessoa ou um jovem dizer para a gente: isso era do teu tempo, agora os tempos são outros. Muitas coisas que nós utilizamos hoje são sabedoria dos tempos passados. Por exemplo, a boa educação, o respeito, o aluno que respeita o professor, que hoje é uma dificuldade tremenda dentro das escolas. Eu fui 45 anos professora, eu sei. Então, eu iniciei na época que quando eu entrava na sala de aula, o aluno não levantava e só sentava quando eu dizia: pode sentar. E a gente fazia uma oração, né? Hoje o professor grita lá na frente e os alunos não estudam. Então,
esse homem, ele se utiliza das experiências boas e até das experiências ruins, porque coisas ruins que aconteceram com nós no passado, a gente se utiliza para deixar de lado, para agir diferente. E eles se utilizam bastante do conhecimento que foi muito bom no passado e uso da criatividade e trabalha junto com o presente. Então, ele tem essa capacidade de observação. Ele reconhece que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Ele consegue observar as relações existenciais. Ele sabe por que alguma coisa aconteceu comigo que eu considero ruim, mas ele tem a capacidade de saber por que aconteceu para ele aquilo. Ele não se revolta contra Deus. Ele sabe que de alguma forma ele está recebendo algo que ele mesmo produziu. Então ele já tem esse discernimento. Sempre lançam mãos de fatos passados e o entrelaço aos atuais, que eu acabei de falar, chegando à profunda compreensão da situação e de seus problemas. Quando a gente conseguir entender por que os nossos problemas acontecem, a gente vai viver melhor. Porque quando a gente se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente carrega na vida da gente atitudes como comigo não dá certo, não dá nada certo, porque é comigo, porque está acontecendo isso, porque não acontece com outra pessoa. Basta a gente ir no hospital. Você vê que não é só com você que acontece essas coisas. Hoje eu saí lá da clínica, eu vi que não era só eu que tinha quebrado o braço, que tinha gente com a perna quebrada, tinha gente que teve que fazer cirurgia, eu não precisei fazer cirurgia. Foi mais leve o que aconteceu comigo, mas você vê pessoas assim que acontecem, que sofrem 4, 5 anos que a gente conversa, por causa de uma atitude impensável que a gente faz. Descortinaram horizontes novos porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprio o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e mais previsível. Então, quando a gente sabe, quando a gente entende o porquê que acontecem as coisas com a gente, eu já vi pessoas dizer assim, vocês espíritas gostam de sofrer. A gente não gosta de sofrer, a gente gosta de entender o porquê do sofrimento, por que a gente está passando por aquela situação. E isso ameniza o nosso sofrimento, porque a gente compreende que tudo que a gente faz tem um retorno. Se eu bebo, se eu sou alcoólatra, tem um retorno daquilo, daquela minha atitude. Se eu me drogo, tem um retorno daquela minha atitude. Se eu acho mal com a minha família, tem um retorno daquela atitude. Então eu tenho que entender o porquê. Se na minha família está tudo desorientado, eu tenho que parar, pensar o que eu estou fazendo de errado, que a minha família está desestruturada. O que eu estou fazendo de errado, que a minha saúde, eu não consigo mais ter saúde. Sempre é consequência de alguma coisa que a gente faz.
Eles obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas só funcionavam por entre milhões de opressões. Quem de nós não usa máscara? A vida do ser humano é toda vida com máscaras, para eles se sentirem confortáveis e ainda não entenderam que isso aprisiona, como é o homem regenerado. Ele já tirou essa máscara. Às vezes a gente, num grupo, a gente diz, sábado vamos lá em tal lugar, agora estão fazendo a recuperação do hospital lá em cima como que é o nome? Fugiu agora o nome do Hospital da Caridade. Então, se reunindo pessoas para manter uma obra linda, maravilhosa, que estava se deteriorando. A gente, vamos fazer um grupo, vamos lá ajudar. Mas você não sabe o que é lavar roupa, não sabe o que é fazer isso, não sabe o que é descansar. Quantas máscaras nós usamos para dizer, eu não quero ir lá ajudar. Eu não estou afim de ir lá ajudar. Quantas máscaras, às vezes, a gente usa para vir no centro espírita? Hoje está muito frio, o inverno está muito frio, não vou no centro espírita, por causa do frio. Então, a máscara. Não, hoje está chovendo muito. Agora, se fosse para ir numa festa, nós iríamos, se estivesse chovendo, se estivesse frio, nós íamos até comprar um casaco para nós ir na festa. Mas aí no centro espírita, ou outro segmento religioso, não só no centro, né? A gente acha difícil. E fazer uma visita para lá dos ossos, fazer uma equipe, às vezes você consegue uma equipe bem pequena, porque cada um tem um motivo, usa máscara para não sair da sua zona de conforto. Nós usamos a máscara para a nossa zona de conforto, não é para outra coisa. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis como se a vida fosse um grande teatro. Quando nós usamos essa máscara, nós transformamos a nossa vida num grande teatro. Mas, sobretudo, nós temos que eles assumir sua própria missão na Terra. Porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Todos nós temos com um objetivo, com uma tarefa. Deus colocou na nossa vida uma tarefa para cada um. E às vezes eu fico na minha zona de conforto. Deus me ajude e eu conseguir tal coisa, eu vou conseguir tal coisa, ou eu melhorar, mas eu não saio dali. Eu não luto para que haja essa melhora, para que as minhas atitudes sejam renovadas. Não adianta pedir por Deus se eu não agir. Faça a tua parte que Deus faz o resto. Então, esse homem ele faz parte dele, porque ele já tem entendimento da criação de Deus, o porquê que nós estamos aqui, a tarefa de cada um de nós. Todos nós vamos para evoluir juntos, para se dar as mãos e crescer junto. E às vezes a gente não quer. A gente ignora. Regenerados são os reabilitados perante as verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios. E por seguirem seus passos, fazem sempre o melhor. Quem não faz o melhor seguindo Jesus, né? E como é difícil seguir Jesus, né, gente? Passa um carro que dá uma cortada no asfalto, pronto. Aí
marido, você já esqueceu tudo que Jesus te disse, perdoa, aí você não sabe o que faz, né? Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo e de aprendizado. Quantas vezes a gente se utiliza dos nossos erros para não agir? Eu não vou fazer porque eu faço ainda tudo errado. Eu tentei fazer tal coisa, mas não deu certo, eu não vou tentar novamente, não vou perder tempo. Pobres de nós, seres mortais, se aquelas pessoas lá nos laboratórios desistissem das primeiras experiências das vacinas, de como fazer uma cirurgia, quanta doença. Agora aí está a campanha da vacina dos idosos. Quanto tempo levaram para fazer, quantos erros cometem em laboratório até que consiga uma vacina? Imagine se todas essas pessoas, os médicos, os professores, todos nós, cada um na sua profissão, eu errei, eu não quero tentar novamente porque eu vou perder tempo. A gente tem que ter persistência. A gente errou e a gente aprende com os erros da gente. Reconhecem que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento perante as leis de amor que regem o universo. Essa paciência é terrível, né? A gente perde facilmente a paciência. Mas a gente tem que aprender a ser paciente, né? Respeitando os outros, respeitando a família, principalmente, porque o nosso maior reajuste está dentro da família. Quando a gente consegue se harmonizar dentro da família, a gente consegue ajudar todos a nossa volta, porque a gente está em paz, a gente está tranquilo, a gente está seguindo aquilo, né, com amor, a gente trata a família da gente com amor, a gente consegue tratar o vizinho com amor, a gente consegue tratar o colega de trabalho com amor, tendo paciência. A gente quer que todos tenham paciência com os erros da gente, mas às vezes a gente esquece que também temos que ter paciência com os outros. Essa é o que eu tinha para oferecer para vocês. Não é uma palestra, é um estudo, porque eu não sou palestrante ainda, preciso de muitas reencarnações para me conseguir. Mas o importante é a gente começar um dia e continuar a caminhada, não desistir. Para mim fazer a oração final. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Eu quero agradecer também a Maria, nossa mãe, aos nossos mentores, André Luiz, que é o mentor dessa casa, todos aqueles que nos acompanharam nessa semana e que nos estão acompanhando nesse momento. Que nos traga muita luz, muita sabedoria, para que a gente possa, o mais breve possível, entrar com muita luz, com muito amor no caminho da regeneração. Agradecemos pelo que nós passamos essa semana, agradecemos aos nossos irmãos de caminhada, agradecemos essa equipe maravilhosa que assiste todos aqueles que sofrem, que dê conforto e luz a cada um. E se vocês não se importarem, eu quero convidá-los todos para nós fazermos a oração do Pai Nosso,
que a minha filha está no procedimento cirúrgico essa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gratidão, Senhor, por mais esse dia, gratidão por mais essa oportunidade e gratidão pela nossa vida. Que assim seja.